lá, gente. A aula agora é sobre a questão da dialética para Hegel e para Marx. É um tema interessante porque atualmente no Brasil se fala muito em comunismo, direita, esquerda, conservadorismo. E quando a gente compreende a questão da dialética, fica mais fácil entender a realidade em que a gente vive. Mas de onde vem toda essa concepção teórica de esquerda, essa ideia de revolução, de que existe o risco de uns comunistas entrarem na minha casa e levarem a minha televisão? Não, de onde saiu tudo isso, né? E essa aula é importante para vocês entenderem como que as ideologias podem ser transformadas em informações para incitar, para despertar o medo na população. Então vamos à questão da dialética, lá da origem. Quando Sócrates pensou a questão da dialética, ele entendia que a dialética poderia ser construída a partir de duas etapas, ironia e maiêutica. Ironia, perguntas, maiêutica, descoberta do conhecimento verdadeiro. Vou dar um exemplo. Pensa comigo, existem duas pessoas conversando. Uma pessoa faz perguntas, que é a etapa da ironia, para que outra pessoa descubra o conhecimento que está dentro dela. Ela tem que ter já dentro dela essa predisposição para encontrar o conhecimento verdadeiro. Até aí tudo bem, beleza. Depois vem o Platão, pensando também a dialética, e diz que a dialética nada mais é do que o processo de construção do conhecimento. Através não mais de dois movimentos, ironia e maiêutica, mas através das ideias de tese, antítese e síntese. Vem comigo. Tese. Determinada pesquisa sobre a questão da segurança pública. Antítese, uma proposta contra essa tese. Síntese seria uma construção a partir da antítese. Mas pode não ter ficado muito claro para você. Vamos usar a política de guerra às drogas como exemplo. Imagine que alguém construiu uma tese onde a política de guerra às drogas é uma coisa muito legal, funciona muito bem, vai dar muito certo. Aí a outra pessoa constrói uma antítese. Lembra, são duas pessoas também. A outra pessoa constrói uma antítese mostrando o quê? Pô, há tantos anos essa política é implementada e não funciona. Como assim? Aí a outra pessoa vai elaborar uma síntese a partir da antítese dessa segunda pessoa. Só que o processo de construção de conhecimento sobre o problema da segurança pública, ele não acaba. Entende? O processo de análise da sociedade no que diz respeito à segurança pública não vai acabar, porque os problemas vão sempre existir. Podem ser outros problemas, mas vão sempre existir problemas. Então é a partir da construção do conhecimento, através desse movimento dialético de tese, antítese e síntese, que é possível buscar soluções para os problemas que nós vivemos. Para Platão, o movimento é cíclico, porque o processo de construção de conhecimento é cíclico. Agora, quando Hegel pensa a dialética, ele não está pensando em relação ao processo de construção de conhecimento como Platão pensou. O Hegel, ele vai pensar o movimento dialético a partir da ideia de desenvolvimento da consciência humana. Por isso existe essa imagem aqui. Entende? Ele vai falar que existe vontade individual e subjetiva, que é diferente da vontade objetiva e cultural. Ficou difícil, né? Vou explicar. A vontade individual e subjetiva é porque cada pessoa, cada indivíduo, cada ser humano na vida e sociedade percebe o mundo de um jeito, que é só dele. Agora existe a vontade objetiva e cultural, porque essa pessoa vive em sociedade e a sociedade vai dizendo pra gente como a gente deve se comportar. Olha, dê bom dia de manhã, coma com a boca fechada, se comporte de determinado modo. Essa vontade objetiva e cultural, ela vai estar em processo de relação constante com a vontade individual e subjetiva. E o Hegel entende que, por esse motivo, nós somos seres históricos e culturais. Quer ver um jeito de você nunca mais esquecer isso aqui? É só você pensar a palavra cultura a partir da seguinte expressão. Cultura é hábito coletivo, é o modo como um grupo percebe o mundo, é o modo como um grupo de pessoas compreende a realidade. Isso é cultura. Como as pessoas passam por transformações, as pessoas mudam, a cultura possui um caráter histórico e social. A cultura muda conforme a época e conforme o lugar.
Por exemplo, o modo como as mulheres são percebidas, compreendidas no Brasil hoje, não é o mesmo modo como as mulheres são compreendidas no Oriente Médio na atualidade. Notem que a atualidade está inserida no que eu disse em relação ao ser humano ser histórico. O hoje é diferente do ontem, que vai ser diferente do amanhã. Então, a cultura, nesse sentido, possui um caráter histórico. Agora, o caráter social muda porque as pessoas em diferentes lugares compreendem o mundo de modos diferentes. Deu para entender o que é cultura? Vamos lá, cultura é o hábito coletivo, é o modo como um grupo percebe o mundo. Isso muda conforme a época e conforme o lugar, por isso é histórico e social. Dentro dessa perspectiva, nós somos pessoas históricas, porque estamos sujeitos à história, e culturais, porque estamos sujeitos à vida em sociedade. Então, ética significa a busca pelo equilíbrio entre a sua vontade e a vida em sociedade. Que, vamos combinar, é o mais difícil. Não, a busca pelo equilíbrio entre o que eu quero e o que a sociedade quer de mim, gente, é muito difícil. Agora, negação da universalidade moral. Diferente de alguns filósofos que acreditam em universalidade moral, o Hegel não tem essa mesma percepção. Para ele, não existe uma universalidade moral. Tá? Agora, o grande barato do Hegel comparado com Marx, que eu adoro, é quando Marx pega a perspectiva de consciência humana do Hegel e inverte. O Marx vira e fala, olha, espera aí, tem alguma coisa muito errada. A consciência humana não tem essa capacidade toda de desenvolvimento, não. Não é assim, não. Não é a consciência humana que determina o desenvolvimento de todas as esferas da vida humana. Negativo. Tio Marx vai falar que a consciência humana é determinada, é influenciada pelas condições materiais da vida. Vou dar um exemplo inesquecível. Você que está me assistindo agora, você acha que uma pessoa que mora a 2 horas do trabalho, que pega aquele transporte coletivo público lotado, que trabalha 8 horas por dia, num trabalho assim, que aquela pessoa não escolheu, está ali por uma questão de sobrevivência. Você acha que essa pessoa vai chegar em casa do trabalho todo dia e vai estudar filosofia, sociologia, para produzir grandes reflexões teóricas sobre a vida? A gente sabe que não. A gente sabe que é muito mais difícil para o trabalhador comum que está lutando para sobreviver num país como é o Brasil, ter tempo para estudar, para compreender, inclusive para votar, para se instruir, do que para um cidadão que não tem esse trabalho todo, que tem uma vida menos complicada. Então, Marx está falando o seguinte, olha, existem desigualdades, essas desigualdades não são por causa do esforço individual de cada um, tá? E a dialética para Marx também está relacionada à tese, antítese e síntese. Só que é através da via... Estou vendo essa imagem aqui? É através da via revolucionária, através do caminho revolucionário. Dialética para Marx, relação entre produção da vida material. Produção da vida material é quando você está trabalhando para se sustentar, para conseguir sobreviver no mundo capitalista. Capitalismo é sociedade de mercado. É a vida orientada pelo princípio do lucro, né? Você vale o que você tem. E o desenvolvimento da consciência humana. Então, a consciência humana, ela não determina, como determina para o Hegel, os aspectos da vida humana, mas ela é determinada pelas condições da vida material. Por isso eu dei o exemplo do transporte coletivo, transporte público. Materialismo histórico e dialético. Gente, olha só. Materialismo histórico e dialético. Ai, então é comunista quem gosta de bens materiais? Não. Materialismo histórico significa que a história da humanidade possui base material. Tio Marx não reconhece nada fora da matéria, nem Deus, nem o diabo. Então, quando alguém falar para você assim, nossa, Marx é coisa do diabo, não tem como Marx ser uma coisa associada ao diabo, porque ele não reconhece nada fora da matéria. Tá? E dialético, materialismo dialético significa que o movimento da vida humana é um movimento dialético da luta de classes, que vem da Idade Antiga, num conflito entre senhores e escravos, na Idade Média entre senhores e servos, e a partir do desenvolvimento do capitalismo entre burguesia e proletariado.
Burguês não é você que de repente ganha 5 mil reais por mês ou ganha 10, 15 mil. Burguês é quem tem a propriedade privada dos meios de produção. Então, se você é empregado de algum lugar, não importa quanto você ganhe. Você vende a sua mão de obra em troca de um salário, você é tão proletário quanto a pessoa que ganha o salário mínimo na mesma empresa. Entende isso? Burguês é o proprietário da empresa, o proprietário dos meios de produção, tá? Então, a relação entre dialética e a condição de alienação do ser humano. A condição de alienação é a incapacidade de perceber a relação de exploração que existe no capitalismo. A pessoa, quando é alienada, ela não consegue promover uma revolução. Ela não consegue entender a importância de uma luta política coletiva. Ela não consegue se enxergar como agente de transformação social. E o Marx, ele rompe, na cabeça dele, é importante romper com as relações de exploração para que haja liberdade. Mas não é qualquer trabalhador que está apto a fazer uma revolução. É somente o proletário. É a pessoa que tem consciência e entende a necessidade de uma revolução, por isso essa imagem está aqui, e essa revolução é através de uma luta armada. Tá? A revolução pacífica, a revolução no amor, em Marx, não. É pela força das armas mesmo, tá? Então, resumindo, enquanto Hegel entende que é a consciência humana que desenvolve, que determina o desenvolvimento de todas as esferas da vida humana, Marx inverte. Marx diz que a consciência humana ela é determinada pelas relações econômicas, pelas relações da vida material. O que pode gerar, o que vai gerar uma condição de alienação, que é a incapacidade do ser humano de perceber que ele é muito capaz de mudar a realidade através de uma revolução, através de uma luta armada. Então, gente, é isso. Quem quiser tirar foto do quadro pode ficar à vontade e até a próxima aula.